A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Bem, hoje é o nosso 104º dia da nossa leitura anual da Bíblia e eu gostaria de comentar rapidamente os capítulos 12, 13 e 14 do primeiro livro dos Reis. Gente, quanta história! Esses três capítulos são assim, essenciais para o entendimento do Reino do Norte e Reino do Sul. Nós vimos na última lição que o reino está dividido, né? O filho de Salomão, Roboão, ele vai ficar com o reino de Judá, que é o reino do sul, e Jeroboão foi levantado por conta da idolatria de Salomão, que vai ficar com o reino do norte, que é o reino de Israel. Acontece aqui que Salomão já está morto, já está estabelecido os dois reis, cada um no seu canto, e aí aqui Jeroboão ele se torna um grande problema. A gente vai perceber que no decorrer das leituras sempre vai se referir ao pecado de Jeroboão. Esse foi como o pecado de Jeroboão. E qual foi o pecado de Jeroboão? Vamos entender aqui rapidamente. Jeroboão, ele fez dois bezerros de ouro. Ele fez um em Dan e outro em Betel. E aí, para que eles não pudessem ir lá para o templo adorar o Senhor uma vez, 3 vezes ao ano, então Jeroboão resolveu fazer lá um bezerro, um ídolo, né? E aí esse ídolo, ele ficou sendo adorado. E aí nessa adoração vem um profeta que não tem o nome dele, e esse profeta começa a profetizar contra aquele altar. E essa profecia ela vai se cumprir lá no 2 Reis 16, com o rei Josias. E essa profecia falava que um dia um rei que virá no futuro, que é exatamente o rei Josias, ele vai profanar esse altar, né? Ele vai profanar esse altar, queimando nesse altar ossos próprios de sacerdotes, ossos humanos. E acontece isso, só que mais para frente a gente vai falar sobre isso. A questão é que, de repente, o altar se fende, se racha e a cinza que estava no altar, o próprio anjo ou o próprio Deus vai lá e para provar que o profeta estava falando corretamente. O rei Jeroboão, muito nervoso, manda os caras prender o profeta. Vai lá e prende o profeta. Imediatamente o braço do rei Jeroboão fica duro, endurece na hora, e ele começa a se arrepender do que fez, começa a chorar e pede para o profeta orar ao Senhor, ora ao seu Deus para que eu seja curado, e aí ele é curado. Imediatamente ele é curado. E é interessante que Deus havia dito para esse profeta o seguinte: você vai lá, você vai profetizar contra o altar, o profeta vai dizer altar, altar, e essa profecia que eu acabei de falar. E aí, quando você voltar, você volta por outro caminho, você não vai pelo mesmo caminho, porque já sabia das artimanhas de Jeroboão. Jeroboão fala assim: olha, pela cura que aconteceu no meu braço, eu vou te dar um presente. E o profeta fala assim: eu não quero presente, Deus falou que é para eu profetizar e ir embora por outro caminho, não quero saber de nada. E assim ele fez, vai embora. Tem um profeta velho que entra nessa história. O profeta velho, sabendo o caminho, vai lá e vai atrás desse profeta novo, o encontra debaixo de uma árvore e fala assim: olha, aí esse profeta velho mente. Fala: ó, é o seguinte, vamos lá em casa jantar. Ele falou: não, eu tenho que ir embora, Deus mandou eu ir. E aí o profeta velho vai lançar uma mentira: olha, Deus, eu também sou profeta, e Deus falou para mim que você teria que ir na minha casa para poder a gente conversar, para você poder lanchar. E é isso que aconteceu. O profeta novo acreditou no profeta velho, eles voltaram para a casa desse profeta, e é interessante, gente, que mesmo na mentira, Deus usa o profeta, né? Mesmo na mentira, Deus vai usar o profeta e vai dizer assim: olha, assim diz o Senhor, porque você desobedeceu, você vai morrer. É interessante isso, né? O cara é mentiroso, mas é o que tinha para falar com Deus ali, para falar com as pessoas, era aquele profeta. E aí o profeta novo levanta e lá na frente ele é morto por um leão.
um leão mata o profeta e fica lá a sua jumenta, o leão não mata a jumenta e nem come nenhum dos dois. E aí acontece que o profeta velho pega esse profeta novo, se lamenta, chora e fala: um dia eu vou querer, quando eu morrer, eu quero que os meus ossos fiquem do lado desse profeta. E assim aconteceu. E aí acontece que Jeroboão ele vai se envolver tanto com a idolatria, tanto, que a, a família dele vai. É, a linhagem profética de reis, aliás, vai terminar ali com o Jeroboão. E aí vai vir um profeta e vai profetizar, o profeta Aías, aí vai profetizar que a partir de agora não haverá mais a geração de Jeroboão como rei. E aí, e que a sua descendência iria todos morrer, né? E aí a esposa, a rainha, a esposa de Jeroboão, vai atrás do profeta Aías, e o profeta já está velho, está cego, só que o profeta ele enxerga muito mais do que quem tem os dois olhos sãos, né? Quando a mulher disfarçadamente entra na casa do profeta para saber se o filho iria, porque o filho estava doente, se o filho ia sobreviver ou não, imediatamente o profeta Aías já pergunta: mulher de Jeroboão, o que, é que você veio fazer aqui? Aí ele falou: não, eu quero saber se o meu filho vai ficar bom. Fala assim: olha, depois volta para sua casa, porque quando você chegar lá ele já vai estar morto. E aí ela volta e quando chega o menino já está morto. O profeta, o rei Jeroboão morre e quando ele morre, vai assumir no lugar dele é, Nadab se torna rei, que é filho de Jeroboão, e Jeroboão reina 22 anos. Já aí a gente vai lá para o reino de Judá, porque agora é reino de Israel e reino de Judá. No reino de Judá acontece uma coisa muito triste. Toda a riqueza que Davi havia conseguido, toda a riqueza que Salomão havia juntado, o rei de Salomão, que é Roboão, ele é invadido por um rei do Egito, que é o rei Sisaque, ele vai conquista Jerusalém e rouba todo o tesouro. Gente, em uma noite só, ele roubou todo o tesouro do templo e do palácio real. E aí o rei Roboão, ele morre, né? E o rei Abias assume o lugar dele. É uma história muito triste, porque tudo que o pai faz, o avô faz, por causa da idolatria, o rei Roboão, ele deixa roubar todas as coisas. Por quê? Porque ele fez práticas detestáveis. Roboão, da mesma forma que Jeroboão, ele permite a idolatria, que a idolatria entre em Judá. E aí, meu irmão, não tem jeito. Quando a idolatria entra, a coisa fica feia, fica realmente complicada, né? E aí, no lugar de Roboão, vem o rei chamado Abias, e aí começa uma guerra civil entre Israel e Judá. O rei Abias vai guerrear contra o rei de Israel, né? O rei Nadab. Aí começa o rei Nadab de Israel e rei Abias de Judá. Aí depois o rei Baasa contra o rei Baasa, contra o rei Asa. Então, são vários reis, tá, gente? Tem uma tabelinha que eu postei lá, você pode ver naquela tabelinha o nome dos reis e o reino dividido. Ali dá para a gente compreender bem tranquilo, bem fácil. Não se preocupe com os nomes, mas observe aquela tabelinha lá, que aí você vai compreender algumas coisas. E aí então a gente vai encerrar aqui com o rei Baasa que mata o rei Nadab. E todos os descendentes de Jeroboão, eles se cumpre a profecias de Aías. E aí ele vai viver uma guerra constante, uma guerra constante. O rei Asa de Judá com os outros reis. Então aqui encerra com essa guerra civil que acontece, tudo isso por causa da idolatria e da desobediência que começou com Salomão, foi para Jeroboão, foi para Roboão, que foi dividido o reino, Jeroboão, Roboão, e aí os reis Nadab,
os reis Asa, o rei Baasa, todos eles começam a fazer um monte de coisa errada. Tá? Vamos levantar alguns reis aqui que vão fazer a vontade de Deus. Bom, então é isso. Que Deus abençoe e tenha uma excelente leitura.